Boa noite a todos, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos continuar em Efésios. Hoje vamos terminar o capítulo 4. Vamos começar do 17 e vamos até o final. Mas no começo vamos ler só até o 24 para começar, depois a gente vai lendo o resto. Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Quando você olha para alguém, hoje em dia com máscara não, que todo mundo está de máscara, né? Mas antigamente você olhava para alguém de máscara, com a touquinha, todo de branco, você dizia, é um médico. A roupa daquela pessoa já mostrava quem ela era. Quando você olhava alguém com nariz de palhaço, roupa de palhaço, sapato de palhaço, aquela pessoa é o quê? É um palhaço. A nossa roupa diz muito de quem nós somos, né? Quando você vai para um casamento, com certeza você não vai com a mesma roupa de quando você vai para uma praia, né? Você vai com vestes diferentes, com roupas diferentes. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar nesse trecho que a gente vai ver hoje, que a gente precisa ver com que roupa nós estamos vestidos, com que roupa nós estamos andando por aí. Queria convidar a igreja a ficar de pé para lermos a palavra do Senhor, para lermos do Efésios 4, vamos ler agora do 17 ao 24, depois a gente lê o resto. Diz assim a palavra do Senhor. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite que tu nos concede, em que nós podemos estar juntos para orar, para cantar louvores a Ti, Senhor, para meditar na Tua santa palavra, Senhor. Que Tu tire, Pai amado, o cansaço do dia, Senhor, as preocupações do dia, para que possamos, Senhor, nesse momento, ouvir aquilo que Teu Santo Espírito quer falar para a Tua igreja nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações, nos transforma através do poder do Espírito Santo. É o que te pedimos e já te agradecemos. No santo e precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar à vontade. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Paulo fala. Paulo insiste no Senhor, como ele mesmo fala. Ele apela para aquelas pessoas para que elas não apenas escutem ao homem Paulo, mas para que elas escutem o que o Senhor, o que Cristo está falando ali através de Paulo para aquelas pessoas. E ele fala, não vivam mais como aqueles que não conhecem a Cristo. Não vivam mais como os gentios, aqueles que não conheciam a Cristo. Que, como você lembra, Paulo falou antes, agora não existe mais judeu, não existe mais gentio, existe apenas um único povo, um povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Não é mais gentio, não é mais judeu, não é mais brasileiro, não é mais olindense, recifense, o que quer que seja. Todos nós somos um só corpo, um só edifício edificado na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo fala, não andem mais como aqueles. Não andem mais como aqueles que não são, aqueles que entregaram sua vida a Cristo. Não andem mais como aqueles que vivem na escuridão do mundo. E Paulo lembra que ficar longe de Deus tem uma consequência. Imoralidade. E imoralidade de todas as formas que você pode pensar. Na época que Paulo escreve isso, é no auge do Império Romano. E se você se lembra das suas aulas de história aí, as minhas já se vão há quase 20 anos, quase 20 anos não, já foi 20 anos das minhas aulas de história, alguns menos aqui, outros mais. Mas você lembra como era o Império Romano? Era um império que era uma depravação total, uma imoralidade total. Tanto é que os historiadores falam que ele não se acabou por causa de invasões, ele se acabou por causa, porque dentro dele era tão bagunçado, tanta imoralidade, tanta imundície, que por dentro mesmo o Império Romano, que chegou a dominar quase todo o mundo, foi implodido e terminou. E Paulo lembra para os Efésios, que também era uma cidade idólatra, uma cidade cheia de imoralidade, ele fala, agora não, vocês não devem mais viver
feito esses. E Paulo continua, seus pensamentos são inúteis. E as pessoas, meus irmãos, que vivem aí fora, têm seus pensamentos sem sentido nenhum. Os pensamentos deles são inúteis, não agregam nada, não servem para nada. As pessoas aí fora, você sabe disso, buscam apenas coisas terrenas. Aquilo que o olho pode ver, que a mão pode apalpar. Mas Paulo lembra, quem é de Cristo não pode, de forma nenhuma, viver dessa forma. As pessoas aí fora acham que conhecem alguma coisa, acham que pensam coisas sérias, acham que pensam coisas que valem a pena ser pensadas, mas na verdade Paulo fala uma verdade aqui. Os pensamentos delas são inúteis, não servem para nada. Uma coisa inútil você vai e joga fora, que nem para reciclar serve. E é isso que Paulo fala. O pensamento deles é inútil. E Paulo fala no verso 18, eles estão obscurecidos no entendimento. Eles não conseguem pensar com clareza. Está escuro a mente deles e alguma coisa encobriu o pensar deles. Como o próprio Paulo fala lá em Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Achando que sabem de alguma coisa, eles na verdade não sabem de nada. E se você olhar aí para fora, o que é uma pessoa entendida para o mundo? O que é uma pessoa que está lá no topo hoje em dia? São pessoas que desprezam totalmente as coisas do Senhor. Me diga uma pessoa que está lá no topo, que emprega as coisas do Senhor, que vive as coisas do Senhor, que para cada uma que a gente lembrar, acho que a gente lembra de 200 que não estão nem aí para as coisas de Deus. Aqueles que olham para a Bíblia e dizem que é apenas um livro de mentiras, um livro que não serve para nada, que no máximo tem uma coisinha ali ou outra de história e o resto pode jogar no lixo, que é tudo invenção, tudo mentira. Pessoas que acham que só existe isso aqui, que a gente pode ver, que a gente pode apalpar, que esquecem, que nem entendem, que nem sabem muitas vezes, que como Paulo tem nos falado, toda essa carta aos Efésios, que existe esse mundo físico, existe, mas existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual age no nosso meio. Mas fala isso para as pessoas aí fora, vão dizer o que de você? Diz que Satanás existe, elas vão dizer o que de você? No máximo, se for muito amigo seu, vão lhe ignorar, Agora, se a pessoa não gostar de você, ela vai lhe xingar, vai dizer que você é isso, que é aquilo, que é um retrógrado, que isso... Você podia pensar nisso há 2000 anos atrás, mas hoje em dia, uma pessoa consciente não vai pensar nisso. Se você chegar para as pessoas aí fora e dizer, sim, existe um pecado, e o pecado entrou no mundo e leva o homem a pecar, o pecado original de Adão, o que é que eles vão dizer? Isso aí é invenção. Cada um faz o que quer, cada um nasce limpo e faz o que quer. Esse negócio de pecado é invenção da Bíblia. Muitas vezes vão dizer, invenção da igreja para colocar você no cabresto, né? Quem nunca aqui ouviu isso, ainda hoje a gente escuta isso. Mas eles esquecem que Satanás existe e que o reino espiritual e o pecado influenciam sim, totalmente na nossa vida, no nosso dia a dia. Inclusive, essa é uma das grandes causas dessas pessoas estarem nessa obscuridade, porque Satanás domina sobre elas e elas nem mesmo percebem. Paulo fala, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é imagem de Deus. O texto aqui é bem claro, Satanás cegou as pessoas aí fora. As pessoas não conseguem enxergar, estão na escuridão, porque o Deus dessa era cegou o entendimento de cada um deles. E Paulo continua, eles estão separados de Deus. E os que não conhecem a Cristo, os que estão longe do Senhor, estão separados de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. O pecado traz separação do homem de Deus. E se as pessoas aí vivem só pecando, que comunhão elas vão ter com Deus? Como elas vão ter comunhão? Quando você vê alguém que até acredita em alguma coisa, eles vão adorar geralmente deuses falsos. Satanás cegou o entendimento deles, eles vão adorar imagens, estátuas, tem todo um pessoal que adora a criação, que crê que a criação é Deus. Eles dizem que uma árvore é Deus, que um animal é Deus. Você vai ver grupos aí que acham que a natureza tem mais valor que o homem. E isso, meus irmãos, é porque eles estão cegos, obscurecidos pelo Deus desse mundo. Eles estão na ignorância. E João Calvino, o reformador, ele fala que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. E se essas pessoas não conhecem Deus, meus irmãos,
ela pode estudar, fazer uma faculdade, um mestrado, 2 doutorados, fazer um pós-doutorado, uma graduação como em Harvard, em Berkeley, em qualquer universidade dessas, mas eles vão ser ignorantes. Porque por mais que ele tenha conhecimentos humanos na cabeça, o verdadeiro conhecimento vem do Senhor. O temor do Senhor é o início de toda sabedoria. E Paulo fala, por que eles estão assim? Sabe por quê? Porque o coração deles está duro, como a gente leu. O coração deles está endurecido como uma pedra, como uma rocha. As pessoas não querem ouvir a pregação de Cristo. Quantas pessoas a gente prega, fala de Cristo, parece que não acontece nada. Porque o coração delas está endurecido. Como Paulo fala a Timóteo, a mente delas está cauterizada pelo pecado. Você pegou um pedaço de ferro bem quente e colou tudo ali, fechou tudo, cauterizou tudo. E eles não conseguem pensar, porque Satanás e o seu pecado é que dominam sobre eles. O pecado, meus irmãos, quando chega nesse nível das pessoas aí fora, ele não traz mais vergonha. Pelo contrário, as pessoas gostam de estar no pecado. Quem aqui nunca viu um porco na lama? É uma alegria para o porco estar na lama. Ele vai se enfiando cada vez mais ali na lama. E da mesma forma, são as pessoas que não conhecem a Deus. Elas vão se afundando cada vez mais na lama do pecado, no lamaçal de seus pecados. Elas não sentem mais remorso, não sentem mais constrangimento, não sentem mais nada quando pecam. Simplesmente, para eles, aquilo não existe pecado. Então, por que eles vão ligar para essas coisas que eles fazem? E temos que admitir que muitas vezes foi assim comigo, com você, antes da gente conhecer ao Senhor. A gente pecava, fazia coisas e nem pensava que isso era alguma coisa que fazia mal para alguém, fazia mal, que era contra a lei de Deus. Isso era uma coisa que ninguém de nós imaginávamos que poderia ter. E Paulo continua no verso 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Quando a gente perde a sensibilidade para as coisas do Espírito, quando a gente perde sensibilidade para as coisas de Deus, só resta isso: depravação, impureza. E aqueles com avidez, ou seja, desejando as coisas dos outros, desejando aquilo que não é deles. E é só olhar, meus irmãos, para o mundo à nossa volta e ver o que Paulo falou há 2000 anos atrás. Mudou alguma coisa? O mundo mudou alguma coisa? Se ainda não tiver, pior do que era na época de Paulo. Olha para a depravação que a gente vê no nosso dia a dia. Olha para os anúncios na TV, para os filmes, a sensualidade, a erotização de tudo. Não sei se você está vendo o que está acontecendo no Chile. Pessoas queimando igreja, derrubando as cruzes das igrejas, falando palavrões, fazendo gestos obscenos na frente das igrejas. E filmando, colocando na internet, achando isso a coisa mais linda do mundo. Qual é a época preferida dos brasileiros? Carnaval. Meus irmãos, o que é o carnaval? Senão o auge da depravação humana. Você não precisa nem ter ido para uma festa de carnaval, basta assistir alguma coisa na TV. Você sabe exatamente do que eu estou falando. A depravação chega num nível, meus irmãos, que dá vergonha até da gente pensar. Imagina estar lá fazendo isso. A gente olha para o jornal e vê o quê? Estupro, pedofilia, coisas terríveis acontecendo. Por quê? Porque as pessoas não estão mais pensando em nada. Elas querem apenas ter o seu prazer, ter a sua diversão ali. Não estão se importando com o que vai acontecer com elas, não estão se importando com o que vai acontecer com os outros. E esse é o mundo aí fora, meus irmãos. Basta a gente olhar, a gente sabe que é isso. Essa é a sociedade de hoje. Uma sociedade que já se afastou totalmente de Deus, totalmente do Senhor. Uma sociedade que acha que é sábia, mas na verdade eles são porcos chafurdando ali na lama, cada vez mais. Mas Paulo fala no verso 20, todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Paulo fala aos Efésios e fala para nós hoje. Não foi isso que vocês aprenderam. Não é vivendo dessa forma que vocês têm que viver. Não foi isso que Paulo tinha ensinado. E se você prestou bem atenção, ele fala, não foi isso que o próprio Cristo ensinou para os Efésios. Você pode até falar, mas Cristo não ensinou para os Efésios. Quem criou aquela igreja foi Paulo, quem fundou aquela igreja. Mas quando a gente fala, prega e ensina o que está na Bíblia, a gente fala, prega e ensina não na nossa autoridade, mas a gente fala, prega e ensina na autoridade de Jesus Cristo.
quando pregamos a palavra de Deus, é como se o próprio Cristo, Paulo fala aqui, estivesse pregando para cada um de nós. É como se o próprio Cristo estivesse ensinando para cada um de nós. Falamos na autoridade de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que é tão sério, meus irmãos, a gente falar, pregar. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com o que a gente fala, com o que a gente prega. Porque muitas vezes a gente tem visto coisas, pastores falando coisas que até não fazem nem sentido. Inclusive o bispo comentou essa semana no presbitério. Eu vou até, a gente nem fala geralmente nome de outras igrejas, de outros pastores, mas esse eu vou, peço até perdão, pastor, mas eu vou ter que falar que talvez você esteja assistindo ele na internet. É um pastor muito conhecido, Ed René Kivitz. Não sei se você já ouviu falar dele, da Igreja Batista Água Branca, se não me engano, em São Paulo. Esse homem, meus irmãos, ele tem pregado que, dentre outras coisas que eu não vou nem falar aqui, porque são coisas que você tem que ter estômago, sinceramente. Isso é um homem que prega para milhares de pessoas. Ele disse recentemente, agora em outubro, 20 de outubro, acho que tem um culto todo na internet, você pode ver, não é invenção de ninguém aqui não. Ele falando, meus irmãos, que era para a gente aceitar o homossexualismo na igreja e que a gente tinha que jogar fora os versículos que estavam na igreja, na Bíblia, que condenavam o homossexualismo, porque a gente tem que atualizar a Bíblia, é a palavra que ele fala. A gente tem que jogar fora aquilo que não presta, que ele acha que não presta, e trazer aquilo para ele. Meus irmãos, isso é o mínimo que ele fala. Depois, se você tiver estômago, me peça que eu mando um link do vídeo dele, que ele fala uma coisa contra o Senhor Jesus, que, meus irmãos, se eu tivesse na hora, acho que eu... Inclusive, esse próprio pastor já teve problemas aqui em Recife, num evento que teve. Grave esse nome, se você vê algum vídeo dele, ou vê alguém assistindo o vídeo dele, mande ter cuidado, porque ali só a graça mesmo de Deus para salvar um homem desse. Mas nós, Paulo fala, nós temos a Cristo. Nós temos a nossa Bíblia, como a gente viu no sermão passado, os profetas, os apóstolos. Temos mestres, evangelistas que o Senhor levanta para nos ensinar. Então, se nós temos a Cristo, nós não podemos viver como aquelas pessoas aí fora, na depravação, distante de Deus. Mas Paulo fala, ele nos ensina a nos despirmos do velho homem, a tirar aquela roupa do velho homem, a tirar aquela capa que vestíamos antes de conhecer a Deus, nossos maus costumes, nossos pecados, nossas depravações que muitos de nós tínhamos, nossos pecados que nos afastavam da comunhão com Deus Pai. Joga fora o velho homem, joga fora a velha criatura. Não podemos, meus irmãos, em Cristo, continuar vivendo como nós vivíamos. Nós temos que nos revestir do velho homem, como Paulo fala no verso 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós somos criados para ser semelhantes a Deus, não semelhantes ao mundo aí fora. E muitas vezes a gente tem visto a igreja muito mais parecida com os homens aí fora, querendo se comportar como esse pastor que eu citei, como as pessoas aí fora se comportam, ao invés de viver a justiça e a verdade de Cristo. Paulo fala aqui, tudo isso vem da verdade, meus irmãos. E quem é a verdade? Paulo já falou até nos Efésios, aos Efésios a gente já viu antes. Quem é a verdade? Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, se estamos em Cristo, não podemos mais viver como vivíamos antes de conhecer o Senhor. E você pode perguntar, Pedro, como é que eu faço então para viver de uma nova forma, botar uma nova roupa, tirar aquela velha roupa? E é isso que Paulo vai falar agora, a partir do verso 25. Ele vai ensinar bem praticamente várias coisas, vai começar a dizer o que fazer e o que não fazer. Ele vai nos ensinar a tirar a velha roupa e a vestir a roupa nova do novo homem em Cristo Jesus. Vamos ler do 25 ao 27. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Primeira coisa que a gente vê aqui é Paulo dizendo, abandonem a mentira. Eu não vou me estender muito nisso, que recentemente a gente viu nos 10 mandamentos, o 9º mandamento é justamente sobre isso. Não darás falso testemunho, não falarás mentiras, porque a gente lembra que quem é o pai da mentira?
diabo. João 8:44. Só das mentiras grandes, ele é o pai de qualquer mentira. Então, a gente não pode mentir, porque a mentira provém totalmente de Satanás. Não existe mentira santa, não existe mentira boa, não existe mentir para fazer uma boa ação. Mentira é mentira. E Paulo fala, ao invés de mentirem, falem a verdade. Mesmo que seja difícil falar a verdade. Mesmo que a pessoa que você quer falar não queira ouvir a verdade. Mesmo que nós, muitas vezes, não queremos, por vários motivos, falar a verdade para alguma pessoa. Mas imagina, você vai no médico, você está doente, sentindo a dor. Aí o médico vai lá, lhe diagnostica com a doença. Se ele chegasse para você e dissesse, não, você está tudo bem, pode ir para casa. Não ia ser muito bom para você, ia. Você vai viajar, leva seu carro numa revisão, seu carro está com quase o eixo ali quebrando, vai sair as rodas cada um para um lado na primeira curva, mas o mecânico vai lá e diz, não, teu carro está 0%, zero bala, pode 100%, pode ir seguir viagem aí que vai dar tudo bem. Isso vai dar certo isso? Não vai. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que somos membros de um só corpo. Então, da mesma forma que eu quero que falem comigo, eu tenho que falar com todos que são do mesmo corpo. Paulo fala, temos que ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Que tudo isso provém da verdade. Ele fala que fica irado, mas não pequeis. E aqui é bom a gente falar um pouquinho disso. Porque muita gente vai pegar esse versículo e vai dizer, então posso ficar irado com todo mundo. Posso me irar só se... E depois pedir, se o sol não se pôr, está tudo bem. Não é isso que a palavra de Deus diz. Você pode se irar se você tiver um motivo justo para se irar. E o que é um motivo justo para se irar? Quem se irou na Bíblia? Você se lembra de alguém muito famoso que se irou? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele entra no templo, e ao invés de ver um lugar de oração, de adoração, ele está vendo o quê? Pessoas vendendo, cambistas vendendo tudo. O que é que ele faz? Ele se ira. Ele pega uma corda e derruba tudo, bota todo mundo para correr. Porque estavam blasfemando o nome de Deus. Então, é uma blasfêmia contra o nome de Deus? É uma injustiça que você está vendo? É uma violência que alguém está cometendo contra outra pessoa? Pessoas sendo maltratadas? A imoralidade que a gente vê fora, a corrupção. Essas coisas a Bíblia permite que a gente se ire. Mas a gente tem que lembrar que até o próprio Deus se ira com essas coisas. Efésios 5, se você tiver com sua Bíblia aberta aí, Efésios 5, 6, a gente vai ver mais na frente. Mas Paulo fala justamente isso. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Então, o próprio Deus se ira quando fazem coisas que não convêm com a sua palavra. A gente sabe, a gente prega aqui o amor de Deus, mas a gente prega também a ira de Deus contra aqueles que não querem saber das coisas dele. Mas então Paulo está dizendo aqui, se ire se você tiver uma razão justa. Né? Se irá porque o marido deixou a toalha molhada em cima da cama, pode reclamar, né? Mas se irá, não muito. Ou seu time perdeu, ou você teve um mau dia no trabalho, a Bíblia não deixa você se irar com essas coisas, não é assim que funciona. Mas Paulo ainda fala, mesmo que seja uma ira correta, por um motivo justo, não deixe a ira render, ela não pode durar. Paulo fala, antes que o sol se pôr, você não quer dizer sempre que o sol se pôr, vai estar dizendo o mais rápido possível, se controle, o mais rápido possível, não deixe aquela ira progredir, ela aumentar, porque tem vários problemas com isso. Um dos problemas é que quando a gente começa a se irar, começa a vir muitos pecados no coração da gente. A gente começa a ter um orgulho achando que a gente é melhor do que aquelas pessoas que estão pecando. A gente começa a ter vontade de vingança, e a Bíblia nos ensina que não podemos nos vingar. Então, por isso que Paulo fala, se ire, mas o mais rápido possível, ore, jogue fora essa ira. Porque Paulo continua no verso 27. Não dê lugar ao diabo. Porque quando nos iramos e permanecemos na ira, Paulo diz, a gente está dando lugar ao diabo. Por dois motivos. Primeiro, a gente coloca para dentro. E quando a gente coloca a ira para dentro, meus irmãos, vai vir raiva, vai vir amargura, vai vir falta de perdão. E essas coisas, como a própria palavra diz, vai começar a criar raízes. E quanto mais profunda a raiz de uma árvore, mais difícil é para tirar ela depois. Então Paulo diz, antes que ela comece a criar raízes, jogue fora essa ira. E outra forma que isso pode prejudicar é colocando para fora. Quantas vezes a gente irado, a gente não faz coisas sem pensar. A gente não fala coisas sem pensar. A gente não age sem pensar.
quantas coisas a gente pensa até só porque a gente está irado. Então Paulo diz, se você se irar, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. E Paulo continua do verso 28 ao 32, dando mais direcionamentos. Efésios 4, 28 a 32. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A primeira coisa que ele fala é: pare de roubar. Então, se você era ladrão antes de conhecer a Cristo, pare de roubar. A gente viu isso até o 8º mandamento, não furtarás. A gente viu com mais calma também, há uns 2 meses atrás. Ele fala: antes, aquele que roube, comece a trabalhar. E nem apenas para se sustentar. Ele fala: trabalhe para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que não têm. E eu quero que você perceba como tudo muda em Cristo. Como as coisas mudam. Ao invés de alguém roubando, Paulo diz, essa pessoa agora tem que ser uma pessoa que doa, que entrega o que ele tem para as outras pessoas. A gente tem que lembrar também que Paulo está falando aqui sobre o quê? Desde o começo a gente tem visto o quê? União. Ele sempre fala, a união do corpo. Vocês têm que estar juntos, vocês têm que estar unidos, vocês são um só povo. Ele falou isso a carta toda até agora. E o que é melhor para a união do corpo? Alguém que rouba ou alguém que entrega o que tem para os outros? Isso é algo também, meus irmãos, para nós. A gente falou sobre isso já algumas vezes, mas nós também temos, com aquilo que Deus nos dá, ajudar as pessoas necessitadas. Seguindo a ordem, como a própria palavra diz, primeiro sua família, cuide da sua família. Depois a família na fé, cuide da sua igreja. E depois, aí fora, tantas pessoas também necessitadas. Por isso que o pastor sempre fala, se tem alguém precisando de ajuda, fale conosco, para que a gente possa ajudar da forma que a gente conseguir. Porque a igreja é para isso, o corpo de Cristo é para isso, para amar uns aos outros, para cuidar uns dos outros. E Paulo continua sem palavras torpes, sem palavras que vão contra os bons costumes, sem palavras que vão contra a boa moral, ou como a gente fala, sem palavrão, sem palavras sujas, palavras chulas. Porque, meus irmãos, não é admissível para um cristão falar palavrão. Até falei, quando eu me converti, foi uma das maiores brigas que eu tinha, porque era anos e anos. Mas eu sabia que eu tinha que me esforçar para parar isso, orando e me esforçando também. E muitas vezes a gente vê cristãos, meus irmãos, que não estão nem aí para não falar palavrão. Infelizmente, talvez você conheça alguns, não estão nem aí. Meus irmãos, um cristão não pode de forma nenhuma, Paulo deixa bem claro aqui, não sai da sua boca esse tipo de palavra. Eu já vi gente, já vi pastor falando palavrão num púlpito, e não foi aquele palavrão sem querer que talvez ele tenha soltado, não. Foi um palavrão mesmo. E pior é você ver gente defendendo. Ah, não, você tinha que entender porque ele estava indignado com tal coisa. Eu disse, meu irmão, não existe isso. Não saia da sua boca palavras torpes. Não é admissível. Um cristão não pode. Um cristão, meus irmãos, talvez você diga, eu não falo palavrão. Mas quantas vezes a gente faz piadinha de duplo sentido? Quantas e quantas vezes dentro da igreja você não vê pessoas fazendo piadinha de duplo sentido? O que é isso, além de palavras torpes? Quantas vezes, meus irmãos, aquelas piadinhas de duplo sentido, comentário sexualizando. Meus irmãos, isso era quando a gente era lá fora. Hoje em dia, isso não cabe mais para a nossa vida. Isso também quer dizer que a gente não pode falar palavras que machucam, palavras que agridem. Quantas vezes a gente fala palavras só para alfinetar uma pessoa? Paulo diz, não. Ao invés disso, saiam palavras que edifiquem, palavras que concedam graça, Paulo fala, aos que ouvem. Estamos fazendo isso, meus irmãos, individualmente. Da nossa boca sai o quê? Palavras que edificam os irmãos? Ou só sai tolice, bobagem, coisa que não presta? Que fique também para a nossa reflexão. E Paulo fala aqui também um verso que é bom a gente ver com calma. Não entristeça o Espírito Santo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. 3 pessoas, um só Deus, um mistério que existe, mas que a Bíblia deixa bem clara. Então, o Espírito Santo é uma pessoa.
Porque muitas vezes a gente quer tratar o Espírito Santo como uma força, como uma coisa, só um poder que vem, uma coisa que vem, uma coisa impessoal. Não, a Bíblia é clara. O Espírito Santo é uma pessoa. E Paulo, quando está falando isso, aqui aos Efésios, ele está falando algo que Isaías falou, lá em Isaías 63, verso 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías falando, o Senhor falando através de Isaías. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías está lembrando aqui de quando Deus redimiu aquele povo do Egito, tirou aquele povo da escravidão do Egito, e o que é que o povo fez durante aqueles 40 anos no Egito? Se revoltaram contra Deus. Eu estou lendo nos meus devocionais esse mês Números, e se você ler Números, meus irmãos, a cada 3 capítulos tem 10 revoltas do povo contra Deus. O povo se revolta e Deus faz um milagre, dá provisão, e o povo se revolta de novo, e Deus dá provisão, muitas vezes Deus castiga, dizem que está tudo bem, 5 minutos depois estão lá de novo, se redimindo, se revoltando contra o Senhor. Então Paulo diz aqui, quando você vai contra aquilo que Cristo deu para você, quando vamos contra o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, quando fazemos aquilo que pertence ao velho homem, não aquilo que pertence ao novo homem, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. E Paulo lembra, vocês foram selados pelo Espírito Santo. E selados para quê? Para nos lembrar que existe uma promessa. E qual é a promessa? Que vamos reinar com Cristo na eternidade, novos céus e nova terra. Então, se estamos selados pelo Espírito Santo, por que vamos entristecê-lo vivendo como vivíamos antes de conhecer ao Senhor? Paulo fala, não mais dominados pelo pecado, meus irmãos. Quando Cristo morre, quando Cristo nos salva, quando Cristo ressuscita, quando morremos para o velho homem, nascemos para o novo homem. O mundo, Satanás e o pecado, como Paulo falou no começo, eles não dominam mais o nosso viver, o nosso dia a dia. Por quê? Porque Cristo nos redimiu, Cristo nos comprou. Eu tenho um dono, você tem um dono, e ele se chama Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que morreu na cruz, que derramou seu precioso sangue, para que eu e você fôssemos libertos da vida que vivíamos. E muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, querendo viver aquela velha vida que nós vivíamos. E Paulo fala com uma lista aqui, jogue fora a amargura, jogue fora a indignação, jogue fora a ira, jogue fora a gritaria, jogue fora a calúnia, jogue fora a maldade. Tanta coisa aqui que a gente não precisa nem se estender aqui. Mas ao invés disso, Paulo diz, sejam bondosos, sejam compassivos, sejam perdoadores. E veja comigo como Paulo termina, no verso 32. Perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Como é que Deus nos perdoou, meus irmãos? De uma forma plena. Ele não fica cobrando os nossos pecados, não. Muitas vezes nós não queremos perdoar o nosso irmão por outro motivo, mas Paulo diz, não, agora perdoem uns aos outros. Vocês não foram perdoados por Deus? Você quer ser diferente de Deus? Somos chamados para sermos imitação de Cristo, imitação do nosso Senhor. Eu queria voltar agora, meus irmãos, para a pergunta inicial. Com que roupa nós estamos nos vestindo? Com que roupa eu estou me vestindo? Com que roupa você tem se vestido? Porque Cristo não fala, meus irmãos, Paulo fala aqui, que temos que abandonar tudo do velho homem. Tirar toda aquela roupa, todas as peças de roupa. Cristo não fala para abandonar um pecado e outro não. Cristo fala, abandone tudo. Quem quer seguir a mim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e só então siga-me. Cristo não pede cristãos pela metade, não. Cristo não quer 10% de você, não. Já vi alguns pastores dizendo, não, Cristo quer 10% do seu dinheiro, 10% do seu tempo, 10% do seu... Não, Cristo quer você todo. Você não pode ser 10% de Cristo e 90% do mundo. Você tem que ser 100% de Cristo, porque você não pode servir a dois senhores. Se você não é 100% de Cristo, você não é de Cristo. Você não é um cristão, você não entendeu o que Cristo fez por você. Agora a gente sabe que muitas vezes isso não é fácil. Cada um tem aquela peça de roupa do velho homem que é difícil de tirar. Aquele pecado de estimação que
Muitas vezes a gente continua com ele mesmo depois de anos e anos servindo a Cristo. E para isso, meus irmãos, a gente tem que se arrepender. Não tem mistério nas coisas do Senhor. A gente tem que depender do Espírito Santo para poder transformar o nosso coração de pedra, como Paulo fala, em corações de carne, como Ezequiel fala, lá no capítulo 36. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Ninguém, meus irmãos, pode transformar o seu próprio coração. Eu não posso transformar meu coração, você não pode transformar o meu coração, você não pode transformar o seu coração. Somos salvos apenas pela graça, como Paulo já nos ensinou aqui em Efésios 2:8. E aqui, meus irmãos, a gente não está falando de regra, a gente não está falando de lista do que pode ou não pode fazer. A gente não está falando de um moralismo apenas vazio, um moralismo sem sentido. Vida cristã, meus irmãos, não é uma lista do que você pode e o que você não pode fazer. Vida cristã, meus irmãos, não... Até uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo pode viver uma vida sem fazer essas coisas aqui, concorda? Então não é só uma lista. Se fosse isso, estava fácil. E se fosse isso, não era pela graça. A gente podia fazer e merecer a nossa salvação. Mas viver de uma forma cristã, meus irmãos, é viver com o nosso pensamento, com a nossa vida, com os nossos atos e as nossas palavras, cativos ao nosso Senhor. É viver conscientemente uma vida, a vida que Cristo quer que a gente viva. A gente não está falando, meus irmãos, de uma moralidade vazia. A gente está falando de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. A gente está falando, meus irmãos, de conversão. E conversão é você estar indo para um lado e para o outro. Você está vivendo a velha vida e agora Deus abriu seus olhos que estavam cegos por Satanás, obscurecidos pelo Deus desta era. E agora você pode ver que o caminho que você estava andando era um caminho de quê? Um caminho que só levava para a morte. E agora Deus lhe mostra um novo caminho, que é um caminho de vida em abundância, de mudança, de renovação total. Como Paulo fala, renovação da mente, renovação do coração, renovação da alma. A gente está falando, meus irmãos, que nós fomos salvos pela graça. E se fomos salvos pela graça, nós temos que viver pela graça. Dependendo do Senhor dessa graça, do autor dessa graça. Dependendo, meus irmãos, não da minha força, não da sua força, mas dependendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque tudo Ele já fez por nós. Ele morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, deu o Espírito Santo por nós. E Ele agora fala, tirem aquela velha roupa. Dispam-se daquela velha roupa. E agora, meus irmãos, não podemos mais andar como andávamos, mas temos que andar na nova roupa. As vestes brancas, mais alvas que a neve, como Isaías fala, porque fomos lavados e remidos, meus irmãos, pelo sangue mais puro que existe, pela coisa mais pura que já existiu e vai existir eternamente, que é o sangue do Cordeiro de Deus. E se você morreu para esse mundo e viveu para Cristo, eu quero terminar chamando você para que nós possamos jogar fora todas as peças da roupa do velho homem e nos vestirmos com as vestes brancas que o Senhor já tem reservado para nós, para naquele grande dia estarmos com Ele durante toda a eternidade, louvando, bendizendo e engrandecendo o santo e precioso nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite, por mais um culto, Senhor. Te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia. Te agradecer, Senhor, porque antes, Senhor, nós andávamos como vimos hoje, obscurecidos, Senhor, andando em total depravação, nos afastando a cada passo de Ti, Senhor. Mas pelo sacrifício de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, nós não andamos mais na escuridão, mas nós andamos na luz de Cristo Jesus. Andamos na iluminação do Teu Espírito Santo, na iluminação da Tua Santa Palavra, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para nossos pés. E nos ajuda, Pai, a viver essa vida, porque sabemos e reconhecemos que nem sempre é fácil tirar, Senhor, toda aquela roupa que vestíamos antes de Te conhecer. Sabemos que muitas vezes não é fácil, Senhor. Joga fora aqueles pecados que teimamos em viver. Mas clamamos a Ti nessa noite, Senhor, pelo poder que há no Espírito Santo, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo,
Que Tu nos ajude e nos capacite, Espírito Santo de Deus, a vivermos essa nova vida em Cristo Jesus, a nos despirmos do velho homem e nos vestirmos da nova humanidade criada por Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos esforçarmos também para fazermos nossa parte, para buscarmos correr fora, Senhor, de toda aparência do mal, para ficarmos atentos, Senhor, porque Satanás anda ao nosso derredor, querendo nos devorar como um leão. Então, por isso que pedimos nessa noite, Senhor, nos ajuda, nos limpa, limpa nossa mente, limpa nossos lábios, limpa nossos corações, Senhor. Para que a nossa vida por inteiro, Senhor, os nossos atos, palavras, pensamentos, Senhor, estejam cativos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. E no nome de quem oramos. Amém e amém.